Um apanhado do que a gente viu até agora sobre instrumentação. A gente veio até aqui, a gente falou dos reservatórios, da bomba, da injeção, da pré-coluna, da coluna. Falta a gente falar dos detetores, tá? Existem vários detetores possíveis para HPLC. Mas como a gente fez esse curso curto, né? E vocês não viram espectrofotometria no curso de vocês com calma, e como o V visível mais utilizado, eu resolvi focar só no V visível, tá? Se vocês forem um dia trabalhar com HPLC com outro detetor, vocês vão aprender. Bom, um detetor ideal, ele tem que ter alta sensibilidade e baixo limite de detecção. Sensibilidade, o que é ser sensível, tá? Para uma pequena concentração, apresentar um sinal alto, ok? Se eu comparar dois detetores, para uma mesma concentração, aquele que apresentar o maior sinal é o mais sensível. Limite de detecção é um termo usado em química analítica. O que é o limite de detecção de um método de análise? É a menor concentração que aquele método, nesse caso aqui a gente está falando de detetor, é a menor concentração daquele analito que aquele detetor é capaz de detectar, tá? É repetitivo, mas a palavra é essa. E a gente vai ver isso num slide posterior com calma. Esse detetor tem que promover uma resposta rápida a todos os solutos, isso é óbvio porque a cromatografia é um processo contínuo, tá? Quando o analito chega no detetor, o fluxo não para, o fluxo continua, então tem que ser uma resposta rápida, tem que ser insensível a mudanças na temperatura e na vazão da fase móvel, nem todos os detetores são, né? A resposta tem que ser independente da fase móvel, a resposta tem que ser linear com a quantidade de soluto, ou seja, eu tenho que ser capaz de fazer uma curva analítica relacionando concentração com área. Tem que ser não destrutivo e tem que fornecer uma informação qualitativa do pico desejado. Lembrando que essas são as características ideais de um detetor. Nem todos os detetores atendem a todas essas características. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em espectrometria de massas. O espectrômetro de massas é um detetor possível para HPLC e ele é destrutivo. Quando a amostra chega no detetor de massas, a amostra é quebrada em fragmentos. Então, eu não posso, por exemplo, usar um detetor desse para fazer cromatografia preparativa, que eu não consigo coletar a amostra no final. Então, qual é a definição de um detetor? Na verdade, praticamente qualquer instrumento que eu possa medir um sinal fisicoquímico na saída daquela solução que sai da coluna poderia ser utilizado como detector. Só que esse instrumento ele tem que ter uma sensibilidade adequada, ou seja, ele tem que fornecer um sinal suficientemente grande para aquela pequena quantidade que está passando ali, porque lembrem que a gente está falando de uma vazão de 1 ml por minuto, de um líquido que sai de uma coluna que tem uma dimensão de uma caneta, por exemplo, uma caneta Bic, tá? Eu estou falando de uma pequena célula de fluxo. Quando a gente pensa em um V visível, eu não estou falando mais de uma cubeta para fazer a medida, eu estou falando de uma célula que tem volume na ordem de microlitros. Então, é um equipamento com uma pequena célula de fluxo conectado na saída da coluna e que monitora a concentração dos analitos que saem da coluna através de uma determinada propriedade fisicoquímica, que pode ser mudanças na absorção e emissão de luz, pode ser índice de refração, pode ser a condutividade, pode ser algum parâmetro eletroquímico. Aqui a gente tem os principais detetores utilizados em CLAE. Fotométricos, que podem ser de absorção ou de emissão, detetores de índice de refração, detetores eletroquímicos e de condutividade. Tá? Lembrando que a gente vai focar no detetor UV visível. Bom, os detetores UV visível, detetores UV-Vis e de rede de diodos, na verdade, o detetor de rede de diodos é um detetor UV visível um pouco diferente, um pouco melhorado, vamos dizer assim, tá? Eles têm as características básicas em comum. Bom, qualquer substância, qualquer molécula que absorve radiação UV, quando passa por esse detetor, ela vai gerar um sinal, tá? Então, quando vários grupos funcionais são expostos à radiação, sofrem excitação eletrônica, a qual resulta na absorção de energia em comprimentos de onda específicos para os grupos. Vamos lá. Então, assim,
cada molécula, cada substância tem um nível de energia fundamental. Elas recebem uma radiação que faz com que a molécula saia do estado fundamental para o estado excitado. Então, para que a molécula saia do estado fundamental para o estado excitado, ela precisa absorver essa quantidade de energia. E como cada molécula tem grupos funcionais diferentes, cada molécula vai absorver numa região ou noutra. A região do UV, ultravioleta, está na faixa de 210 a 380 nanômetros. A do visível, de 380 a 800 nanômetros. Para a região do UV, em geral, a gente usa uma lâmpada de deutério. Para a região do visível, uma lâmpada de tungstênio. Essas lâmpadas seriam a fonte de radiação. Tá? A fonte de radiação para que aquelas moléculas absorvam, tá? Praticamente 90% das substâncias orgânicas absorvem energia UV-Vis e praticamente 65% delas absorvem no comprimento de onda de 254 nanômetros. A gente vai ver o que isso significa. O detetor UV-Vis, ele utiliza comprimento de onda variável. Então, em geral, o que a gente tem? A gente tem um detetor que permite com que a gente trabalhe em toda a faixa UV e toda a faixa visível, mas que, para eu fazer a detecção, eu tenho que selecionar quais comprimentos de onda eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu quero analisar paracetamol, cafeína e AS, é comprimido de Doril e enxaqueca, AS, paracetamol e cafeína. Então, eu tenho que saber em que região essas substâncias absorvem, para eu escolher qual é o comprimento de onda que eu vou utilizar para a detecção. Tá? Então, eu tenho a lâmpada, que fornece toda a radiação branca, e tenho um monocromador que vai selecionar o comprimento de onda que eu quero. Aqui, a gente tem um esqueminha básico de um detetor visível. Tá? Vamos ver se a gente consegue entender. Aqui eu tenho uma lâmpada, que pode ser a lâmpada de tungstênio, se eu estiver trabalhando na região do visível, a lâmpada de deutério, se eu estiver trabalhando na região do UV. As lâmpadas, elas emitem radiação em toda a faixa. Essa de 380 a 900 e essa de 190 a 380. Essa radiação, essa luz branca, incide sobre uma rede de difração. A rede de difração vocês imaginem um CD ou um DVD. Vocês já observaram a superfície de um CD ou um DVD? Que quando a luz bate, a gente vê colorido? E quando a gente mexe assim, a gente vê as diferentes luzes, as diferentes cores se movendo? Já observaram isso? Então, por que isso acontece? Porque a informação num CD ou num DVD é gravada porque aquele material tem pequenos orifícios da ordem de nanômetros, em que a informação é ali codificada. Vocês já ouviram falar nas aulas de informática 0101, não tem esse esquema? Então, é como se a gente estivesse ali naquela superfície, como se fosse uma malha, né? E cada orifício desse estivesse na ordem dos nanômetros, tá? E aí a informação estivesse ali gravada. Então, o que é uma rede de difração? É justamente isso, ranhuras, é uma superfície com ranhuras na ordem de nanômetros. Então, quando a radiação bate ali, ela divide nas cores, nos diferentes comprimentos de onda. E aí, a radiação selecionada, ou seja, a radiação que a cafeína absorve, vai passar na célula da amostra e vai chegar no detetor. O detetor aqui é uma célula fotossensível, é uma superfície que vai converter radiação luminosa em radiação elétrica, tá? Assim, com o esqueminha ficou mais claro, né, o que a gente estava falando aqui. Eu tenho uma fonte de radiação que emite em toda a faixa do visível ou toda a faixa do UV. Eu tenho um instrumento chamado monocromador, aquele que vai escolher um comprimento de onda só. Então, primeiro a radiação se divide, depois ela é selecionada por uma fenda ou coisa parecida. Essa radiação passa pela célula onde está a amostra, e aí eu tenho o detetor fotoelétrico, a parte do instrumento que vai converter radiação luminosa em elétrica. O detetor de rede de diodos, que é um visível com um diferencial, e que diferencial é esse? Aqui, no detetor visível convencional, eu preciso escolher um comprimento de onda ou dois comprimentos de onda para fazer a detecção, para medir a absorvância, o quanto aquele nanido absorveu de radiação naquele comprimento de onda selecionado. Quando eu tenho um DAD,
um detetor de redes de iodos, Diode Array Detector, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou escolher os comprimentos de onda que ele vai gerar o cromatograma, mas ele é capaz de gerar o espectro de absorção inteiro. Os detetores DAD utilizam um sistema óptico invertido. Então, a gente vai olhar de novo esse aqui do V visível tradicional, convencional, tá? Fonte de luz, monocromador, amostra. E a gente acabou de ler aqui que o DAD, o sistema óptico, é invertido, porque a gente tem o quê? Fonte de luz, amostra e monocromador. Toda a radiação, o espectro inteiro que sai da fonte, da lâmpada, seja ela de tungstênio ou de deutério, passa pela amostra. Parte dessa radiação é absorvida e o que não foi absorvido chega na rede de difração, no monocromador. E aí, esse monocromador faz o papel dele de dividir a radiação nos seus comprimentos de onda. E aqui, ao invés de ter um fotodiodo, um detetor fotoelétrico que converte a radiação luminosa em energia elétrica, eu tenho vários. Um para cada comprimento de onda, vamos dizer assim. E aí eu gero o espectro de absorção inteiro. A vantagem aqui é que ele fornece uma informação a mais, uma informação importante, porque pode ajudar a gente na identificação daquela substância. A gente viu que o tempo de retenção é um parâmetro de identificação. Aqui a gente tem um fator a mais, a gente tem um espectro de absorção inteiro. Então, a cafeína pode ter um espectro de absorção diferente do paracetamol, por exemplo, que pode me ajudar a saber quem é quem. Aqui eu tenho os dois esquemas no mesmo slide, para vocês verem a diferença, tá? Então, aqui eu tenho a radiação separada no comprimento de onda que passa pela amostra e um fotodiodo. Aqui eu tenho toda a radiação passando pela amostra, depois o que não foi absorvido passa pela rede de difração e a separada eu tenho o espectro inteiro. Eu tenho aqui um fotodiodo para cada comprimento de onda, ok? E aí, por exemplo, aqui eu tenho, para vocês visualizarem, o espectro de absorção dessa molécula aqui, ok? Na região do UV. E aqui eu representei o que a gente chama de lambda máxima. O que é o lambda máximo? É o comprimento de onda de máxima absorção, que aqui seria, deixa eu ver que número é esse, 210, 225. 225, essa substância aqui absorve mais intensamente em 225 nanômetros. Ah, mas professor, isso o quê? Isso aqui provavelmente é o solvente. Então, a gente não usa essa região bem no iniciozinho do espectro. A gente poderia usar esse aqui também. O que vai me fazer escolher entre esse e esse? Bom, se eu só tiver essa substância, eu vou escolher esse. Se eu tiver alguma chance de sobreposição, de interferência, eu posso escolher esse aqui. Então, aqui eu tenho a solução, a amostra, a radiação incidente e a radiação transmitida. Reparem que aqui essa radiação transmitida está menos intensa, porque parte dessa radiação foi absorvida. E aqui eu coloco o detetor fotoelétrico, tá? Então, o que eu meço, na verdade, não é o que foi absorvido, é o que foi transmitido. Eu não tenho como colocar um detetor aqui, grudadinho em cada molécula, para saber o quanto ela absorveu. O que eu sei é a intensidade da radiação incidente e a intensidade da radiação emergente, ok? Ou transmitida. E aí, a transmitância é a razão entre a intensidade da radiação transmitida e a intensidade da radiação incidente. Por que eu uso transmitância e não uso só esse I aqui? Porque à medida que a lâmpada vai ficando velha, esse I0 aqui vai diminuindo. Para não ter a dependência da qualidade dessa radiação da lâmpada, eu fazendo a razão, porque se a lâmpada vai envelhecendo, se isso aqui diminui, isso aqui também diminui. Então, quando eu faço a razão, eu não tenho esse problema, tá? Eu posso expressar a transmitância em termos absolutos ou em termos percentuais, multiplicando por 100. A relação entre a transmitância e a concentração é uma relação logarítmica. Químico analítico não gosta de dificuldades matemáticas. A gente, para converter isso numa relação linear, tá? A gente faz o log. Então, a absorvância é igual ao log de 1 sobre a transmitância. Então, a absorvância é uma transformação matemática da transmitância para que a relação com a concentração seja linear. Então, a gente tem aqui um outro gráfico mostrando que a absorvância também é proporcional ao caminho óptico. Tá? Caminho óptico
é a distância que a radiação vai passar. No caso de um espectrofotômetro convencional, é o tamanho de uma cubeta, de um detetor HPLC, é o tamanho da célula de medição. Quanto maior, maior a absorvância. E aqui eu tenho a lei de Lambert-Beer, que diz para a gente que essa absorvância é proporcional à concentração e ao caminho óptico, e essa aqui é a constante de proporcionalidade chamada de absortividade. A lei de Lambert-Beer é o que permite com que a gente faça uma análise quantitativa. A concentração é proporcional à absorvância, ou melhor dizendo, a absorvância é diretamente proporcional à concentração. E ao caminho óptico. Se o caminho óptico é constante, a gente não precisa se preocupar com ele. E aí, isso permite com que a gente faça aquela curva analítica de concentração e absorvância que vocês fizeram lá na bioquímica. E que a gente vai usar área aqui no HPLC. Aqui a gente vai falar de sensibilidade, que eu falei lá no primeiro slide. O que é a sensibilidade dos detetores? Todo detetor tem um ruído. Então, aqui, deixa eu voltar aqui, olha, é a linha base. Aqui é um espectro, mas isso também serve para um cromatograma, tá? Se isso aqui fosse um cromatograma, a gente aqui seria o intervalo de tempo onde estaria passando apenas a fase móvel. Passando nada, o sinal do detetor é zero. Se a gente ampliar ao máximo esse sinal, a gente vai ver um ruído. Todo equipamento tem ruído. E o que é o ruído? Qualquer componente do sinal gerado pelo detetor que não se origina da amostra. Pode ser, inclusive, ruído da rede elétrica. Então, o que é a quantidade mínima detectável ou o limite de detecção, dependendo de como a gente expressa, tá? Como é que eu sei que esse sinal aqui é um sinal e não é um ruído? Então, foi determinado, isso determinado por quem? Pelo Inmetro, pela Anvisa, existem vários sistemas, né, que a gente pode seguir, existem sistemas internacionais, que vão nos orientar sobre esses parâmetros de qualidade de um método analítico. De acordo com o Inmetro, por exemplo, o sinal tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que esse ruído para eu poder afirmar que isso é um sinal. Então, o que é o limite de detecção? É a menor quantidade de analito na amostra, teste, que pode ser verdadeiramente distinguida de zero. E quando é que eu consigo distinguir de zero? Quando ele é pelo menos igual a 3 vezes o ruído. A partir de 3 vezes do ruído, eu posso afirmar que é um sinal. A sensibilidade é o sinal produzido por unidade de concentração. Por uma mesma concentração, um detetor mais sensível é aquele que gera o maior sinal. A seletividade tem a ver com a capacidade de distinguir entre as substâncias, tá? O detetor ele pode ser universal, seletivo ou específico. Um detetor universal, ele serve para qualquer tipo de substância. Detetor de índice de refração, por exemplo. Qualquer substância adicionada ao eluente, a fase móvel, vai alterar o seu índice de refração. Então, o detetor de índice de refração é universal. O detetor seletivo é aquele que serve para substâncias que apresentem uma determinada propriedade. Por exemplo, o detetor UV visível. Ele é seletivo. Seletivo para quem? Para substâncias que absorvam radiação UV visível. Existem detetores específicos, em HPLC acho que não, mas em CG, por exemplo, cromatografia gasosa, existem detetores que são específicos para substâncias que tenham, por exemplo, nitrogênio e fósforo na sua composição. Então, a seletividade é a habilidade relativa de um detetor medir um composto e não o outro. Para as mesmas concentrações, um detetor produz um sinal muito maior para uma substância do que para outra, tá? Por exemplo, se eu tiver cafeína e teobromina, na mesma concentração eu vou ter um pico com um cromatograma com 2 picos, mas esses picos não vão ter a mesma área, porque cafeína e teobromina têm absortividades diferentes. Eu coloquei aqui nos slides algumas dicas de manutenção que só vão fazer mais sentido para vocês quando vocês tiverem oportunidade de ter em contato com o equipamento, com a prática. Então, a gente vai passar muito rápido por eles. O que vocês têm que pensar? Primeiro, a fase móvel tem que ser filtrada e degasificada e tem que ser grau HPLC. Muita coisa. Eu tenho que comprar um solvente grau HPLC, eu tenho que gastar mais, eu tenho que ser filtrado e degasificado. A bomba é um sistema que vai me permitir acompanhar se está tudo bem ou não
com aquele equipamento. E um parâmetro importantíssimo para isso é a pressão. Variações de pressão na minha bomba podem me dar um sinal de alerta que tem alguma coisa acontecendo. Então, todo dia, quando eu vou começar meu trabalho, eu passo, por exemplo, 100% de metanol. 1 ml por minuto e meço a pressão. Se a pressão está em torno de 650 PSI, 700 PSI, 600 PSI, se de repente num dia der 150 PSI, eu já vou começar a desconfiar. Ou então der 1.200, também tem algum problema. Então, pressão muito baixa pode ser um problema, pressão muito alta pode ser outro problema, pressão variando pode ser problema, isso é um indicativo. As colunas, elas também têm que ser bem cuidadas, principalmente na hora que eu vou terminar a minha análise. Eu, por exemplo, usei um tampão. Eu usei uma solução tampão como fase móvel, eu tenho que tirar aquele tampão do meu sistema, passar um solvente orgânico. Por quê? Porque se eu desligar o meu equipamento e deixar o tampão lá, isso pode dar fungo, por exemplo. Eu tenho que tomar cuidado com a temperatura, tenho que tomar cuidado na hora de guardar, tem que fechar para ela não secar. Por que a coluna, ela vem, a gente compra, ela tá seca, mas eu instalo, passo o eluente, ela se equilibra com aquela fase móvel, ela fica úmida. Ela não pode mais secar. Por que ela não pode mais secar? Porque se ela secar, vai fazer rachadura. Se fizer rachadura, vai ter caminho preferencial. Então, eu passo a fase orgânica, tiro a coluna, fecho bem as extremidades e guardo naquela caminho de coluna que vocês viram na aula passada. Bom, a pressão é a mais importante ferramenta de diagnóstico para solucionar problemas em HPLC. Então, é importante que eu tenha um caderninho anotando a pressão diariamente. Comecei a trabalhar, anoto a pressão numa determinada condição. A pressão pode estar muito alta, pode estar muito baixa, pode estar variando e pode estar sem pressão. Isso aqui parece estranho, tá? Mas aconteceu comigo. Reservatório de solvente vazio. Isso é mau planejamento. Eu fiz o planejamento para 20 amostras, deixei o sistema trabalhando lá, de acordo com a minha programação. Só que eu esqueci de olhar se tinha solvente suficiente para aquele tempo todo. E aí o solvente acaba, eu não vejo, ele começa a aspirar ar, ou então a bomba desliga, e aí a pressão cai para zero. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicações, ok? Só para vocês terem uma ideia. Nimesulida, um medicamento, agrotóxicos, hormônios e corantes, só para vocês terem uma ideia, tá? Existe uma infinidade de aplicações em HPLC. E, finalmente, análise quantitativa.